Oi, meus amigos, estamos aqui de volta com o projeto da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, que traz vídeos curtos sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos tratando do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata da união da alma ao corpo. Hoje, dando prosseguimento à origem das qualidades morais e intelectuais. Antes de iniciarmos, vamos falar sobre qualidades morais. Qualidades morais são aquelas que decorrem do aprendizado das coisas que são boas, justas, belas, decentes, que são boas para nós e boas para o próximo. São aquelas que advêm dos ensinamentos trazidos por Jesus e que nós temos que aprender para aplicar na convivência do dia a dia. Normalmente, esses aprendizados, esses ensinos são dados pelos pais ou responsáveis durante a infância para que possam utilizá-los já na pré-escola. É um processo de educação. Já a intelectualidade decorre do aprendizado e dos conhecimentos que serão adquiridos na escola, nas faculdades, nos colégios ou por conta própria, mas derivado dos ensinos e conhecimentos nas suas várias facetas e áreas de atuação, inclusive os tecnológicos. E os conhecimentos eles vão se ampliando e com a ampliação dos conhecimentos também se amplia a faculdade de absorção, assimilação e entendimento. Entendimento não só das questões de intelectuais, mas das questões morais. Portanto, é algo fundamental o crescimento nas duas vertentes, na vertente moral e na vertente do conhecimento e, portanto, intelectual. Ok? E qual a origem? Como surgiram essas faculdades de inteligência e moral dos homens? Ou do espírito, quando está desencarnado? Decorrem justamente das múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos, onde nós vamos aproveitar mais ou menos. É importante que se diga que aquilo que nós de fato aprendemos, elas são incorporadas ao nosso espírito. Portanto, são conhecimentos e aprendizados que levamos para toda a eternidade. Mas aí há que se falar que tem que ser um aprendizado real, não aqueles que nós utilizamos aqui na Terra em colégios e faculdades que eventualmente fazemos cola. Não, tem que ser realmente um aprendizado honesto. E aí eles são incorporados ao nosso espírito. Já as questões menos felizes, as questões dos nossos erros, elas são registradas no nosso perispírito para que possam ser corrigidas e acertadas em reencarnações futuras. Logo, essas qualidades morais e intelectuais são qualidades do espírito. Quanto mais puro o espírito, mais propenso ao bem será quando reencarnar. Podemos afirmar também que o homem de bem é uma encarnação de um espírito bom. E um homem vicioso aqui na Terra é a reencarnação de um espírito imperfeito, errante. Portanto, apesar dele fazer mal, não quer dizer que ele o faça com pleno conhecimento de causa. Na maioria das vezes são espíritos imperfeitos porque eles desconhecem que aquele malefício que praticam realmente é um mal. Portanto, são imperfeitos como se fossem crianças ainda a aprender. Logo, eles devem passar pelas provações para se desenvolverem, mas também deverão ter as oportunidades correlatas. Com relação a demônios, aqueles coisa horrorosa, não existem demônios. São seres errantes e seres imperfeitos, que são afeitos ao mundo de provas e expiações, sim. No mundo de provas e expiações que nós vivenciamos hoje, é uma etapa evolutiva, existem espíritos que já saíram, obviamente, do primitivismo, mas que estão em níveis diferentes. Tem aqueles que são os iniciantes e tem aqueles que já têm um estado de maturidade um pouco maior. E por que convivermos juntos? Para que possamos servir um de referência para o outro. Quando o mal olha o bom, ele pode seguir o caminho do bem. E quando o bom olha aquele vicioso, ele vai reforçar aquilo que não deve fazer, mas também vai despontar um ímpeto para ajudar ao próximo.
E nisso constitui a evolução do planeta. Espíritos inteligentes versus a moral. É importante dizer que essas qualidades morais e intelectuais, elas não se desenvolvem no mesmo instante. Elas, ora, se desenvolve mais uma do que outra. E nesse mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, nós ainda temos as questões morais muito abaixo das questões intelectuais. Precisamos, portanto, aproveitar as oportunidades para nos aperfeiçoarmos. Porque no planeta de regeneração, que será o próximo ciclo evolutivo, o bem superará o mal e o mal não será tão maléfico. Logo, se nós pretendemos passar num censo, passar nas provas, nas dificuldades, nas cargas expiatórias, nós precisamos nos empenhar para suportar as deficiências, suportar as provas, suportar as dificuldades, as convivências e aprender com elas. Com relação à influência do organismo na evolução, a evolução moral e intelectual, a matéria é apenas um envoltório, um veículo do qual se servirá o corpo para a presente reencarnação. Essa união do espírito com o corpo não nos dá plenas faculdades de liberdade. Quando nós estamos na espiritualidade, nós estamos livres e podemos exercer plenamente aquilo que nós livremente pensamos. Mas quando nós nos unimos ao corpo, nós não temos mais essa plena faculdade, porque a matéria, que é o local, o nosso habitáculo da existência terrestre, ela vai justamente ser o veículo para nós passarmos pelas provas. E ela nos traz as realidades duras do dia a dia, as preocupações corriqueiras, rotineiras. Logo, ela nos embrutece um pouco e nos tira um pouco da sensibilidade e muito da nossa liberdade que outrora nós teríamos na espiritualidade. Logo, o envoltório material, podemos afirmar que ele realmente é, de certa forma, um obstáculo à livre manifestação da faculdade da alma. Com relação ao desenvolvimento dos órgãos, eles permitirão a expressão da alma. É importante que se diga que, mais uma vez, que os corpos são os veículos para os quais nos serviremos para passar pelas provas e expiações. Mas a alma, ela sempre será livre do seu pensamento. Mais uma vez, habitando o corpo, ela não poderá dar esse eco de liberdade. Mas, sem ela, nós não teremos, sem a matéria, nós não teremos o desenvolvimento espiritual tão necessário, justamente para passar pelas expiações, aquilo que nós fizemos de errado, as reparações, acertar, corrigir, né? Aquilo que nós erramos, e evoluir. Mas as limitações físicas decorrentes da formação do corpo, essas poderão dificultar ou até impossibilitar o aperfeiçoamento da alma na sua livre expressão intelectual, mas são fundamentais para a expiação e devemos todos passar por esses processos e respeitar. Essas dificuldades, essas limitações físicas, limitações mentais, elas decorrem de uma reação a uma ação negativa que nós fizemos no passado. Mas elas são fundamentais para nós passarmos por elas para a depuração do espírito. Tá bom, meus amigos? Voltaremos muito em breve com um novo vídeo falando da deficiência mental e loucura. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau.